vai pro gol. E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Gol! Posição legal, Mineiro bateu. Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e esse é o podcast GE São Paulo, número 17. Olha o Igor, tocou a boa bola pro Antony, a chance do gol pra fora, Pato, pra fora! Seja bem-vindo, Marcelo Razan, setorista do São Paulo no Globoesporte.com. Seja bem-vindo, Eduardo Rodrigues, o outro setorista de São Paulo no Globoesporte.com. E o nosso convidado especial, o gigante André Hernan, repórter do Grupo Globo. Antes de vocês darem as boas-vindas, o que foi esse gol perdido pelo Pato? Sejam bem-vindos e microfone aberto para vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia e boa sorte. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar só dando uma frasezinha. Pato tem que ser banco no São Paulo. Razan? Começou forte, André Hernan. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa sorte para vocês. É um gol inacreditável mesmo, daqueles do Inacreditável Futebol Clube, não pode perder um gol desse. O Pato sabe disso e está se cobrando que precisa melhorar. É aquela famosa escala nível David. Qual que foi essa escala do Pato? Depois eu vou dar minha opinião, não acho que ele deve ser reserva. Eu tenho uma outra ideia pro Pato. A hora que a gente entrar nesse debate, eu dou minha opinião. É isso que eu gosto, Edu. A gente traz você aqui para dar opinião, para não ficar em cima do muro. E hoje temos aqui grandes elementos que não vão ficar em cima do muro, eu tenho certeza disso. Jamais. O São Paulo, vamos só relembrar, a gente teve o podcast semana passada. O São Paulo, no meio de semana, teve a primeira derrota sob o comando do Fernando Diniz, 1-0 pro Cruzeiro. Péssimo jogo do São Paulo. E ganhou ontem. Ganhou no último domingo, ganhou do Avaí, 1-0, jogando com um a mais. Desde os 22 minutos do primeiro tempo. Desde os 22 minutos do primeiro tempo, achou um gol do Arboleda ali, o Pato perdeu esse gol aí, que ridículo ele perder esse gol, com todo respeito. Era um gol que, inclusive, até o Eduardo faria. Inclusive o Eric faria esse gol. Muito boa. Acho que a gente já pode encerrar o podcast depois dessa, né? Já que é podcast, fala fera, vamos fazer a propaganda pro amigo. Um amigo meu hoje me disse, um grande amigo, e eu gostei muito dessa frase que ele disse. Grande mesmo. E queria botar aqui. Ele me disse, o São Paulo tá chato de ver até quando ganha. Até quando ganha, irrita o torcedor. Porque o jogo ontem, pra quem viu, foi irritante. Né? Foi um jogo muito difícil de ver. O São Paulo com um jogador a mais desde os 22 minutos do primeiro tempo contra o 19º colocado no Morumbi. Faz 1-0 com um gol de zagueiro. Mas aí eu vou rebater teu amigo pelo seguinte. Qual ser humano que, né, minimamente tenha uma consciência que o São Paulo iria estar dando espetáculo nessa altura do campeonato? Não, mas não é nem espetáculo. Gente, é fazer o mínimo. O começo do jogo, os primeiros 40 segundos... Primeiro que assim, os primeiros 40 segundos de jogo, eles foram melhores que os 90 do 0-0 do primeiro turno contra o Avaí. Só os 90, os 30 segundos, 40 segundos. Mas não é isso. O São Paulo não empolga, não dá. Assim, contra o Avaí com um a mais, era para pelo menos ter virado o primeiro tempo com os 2-0. Esse foi o sexto jogo do Diniz. E eu tô um pouco decepcionado pelo que eu tô vendo. Eu achei que depois de 5 jogos, 6 jogos, o São Paulo já ia mostrar um estilo Diniz. Eu não tô vendo ainda. Tem muito toque de bola, só que toque sem objetivo. Não tem muito objetivo os toques de bola. Então eu tô um pouco decepcionado com o trabalho. Eu não tô decepcionado pelo seguinte. O São Paulo, nesses 6 jogos, venceu o Corinthians, é um clássico, em casa, mas você vence um rival de peso, um rival que nos últimos anos tem sido chato pro São Paulo, e de repente você tira ponto do Flamengo. Quem é que tá indo lá no Maracanã e tá tirando ponto do Flamengo? O São Paulo conseguiu. O São Paulo foi o único time que nos 2 turnos conseguiu tirar ponto do Flamengo. Exatamente. Então assim, gente, vamos ver o copo meio cheio, meio vazio? É claro, é óbvio que o São Paulo não é um futebol brilhante. Você não vai ao Morumbi, você paga ingresso e você sai decepcionado por ver uma atuação como aquela. Mas eu acho que a gente tem que ver um pouquinho mais, um pouco além do que é o horizonte. Eu acho que a gente tem que enxergar um pouco mais à frente. E, de fato, o São Paulo chega à 4ª colocação, que é a meta da diretoria para esse ano,
e a meta, claro, que passada para o Fernando Diniz, e é um São Paulo que aos poucos vai engrenando, e acho que não dá para a gente esperar espetáculo com 6 jogos do Fernando Diniz, por ser um trabalho e por ser um estilo de jogo tão diferente. E só com uma semana cheia de treinamento até agora. Exato. E só vai ter mais 3 até o final do ano. Agora estamos na segunda delas, das 3 finais, semanas cheias até o final do ano do Fernando Diniz, com uma filosofia de jogo que todo mundo sabe que precisa de tempo para ser assimilada, porque é diferente de tudo que os outros 3 treinadores do São Paulo no ano até então praticavam. Mas assim, eu não tô passando pano, tá? Não tô querendo passar pano, dizer que o São Paulo é isso ou aquilo, mas o torcedor tem razão de sair do Morumbi chateado e bravo com a atuação do time. Mas eu acho que a gente tem que analisar um pouquinho à frente antes de chegar nessa conclusão. O torcedor do São Paulo, a gente tem batido bastante, né? Você tá cansado disso. Não aguenta mais. Mas vocês não acham também que pelos jogadores que tem, Alexandre Pato, Hernanes, Antony, esse time tinha que estar jogando mais. É por isso que eu acho que eu tô um pouco decepcionado. Se os jogadores pediram Fernando Diniz, eu acho que esse trabalho já tinha que estar um pouco mais evoluído. Mais evolução, claro, precisa de tempo, requer tempo. Tomara que o Fernando Diniz fique para 2020 para ter uma sequência de trabalho, mas eu acho que com a qualidade dos jogadores que tem, poderia estar melhor. Eu acho que o São Paulo, assim, nesse período de Fernando Diniz, curto período, aliás, os jogadores dando o aval para a contratação ou concordando com a contratação, com a ideia da direção ao trazer o Fernando Diniz, eu entendo também que o São Paulo tá tendo problemas assim individuais. O Hernanes não tem sido o Hernanes, são problemas físicos, e isso se acarreta já ao longo da temporada. O Antony teve uma queda de rendimento, é muito jovem, é um jogador que vai bem na seleção ultimamente, mas não está indo bem no clube. O Fernando Diniz está trabalhando isso também, além de trabalhar o time. Então, assim, o Pato é inadmissível perder um gol daquele. Então, assim, acho que de repente um choque de realidade para o Alexandre Pato seria um banco de reservas. O Igor aquele é um gol que se você erra, você acerta. Não tem, é um gol que você errando você acerta. Ele chutou com essa bolinha aqui do tornozelo, né? Não deu pra entender nada o que ele fez ali. O Pato, tecnicamente, é um baita de um finalizador, Sim. É um baita de um jogador. Ele tem uns domínios de bola incríveis, mas sei lá, parece que ele tá em outra atmosfera. Sabe, os torcedores do Corinthians sempre reclamavam disso quando o Pato era do Corinthians. No São Paulo ele não foi assim na primeira passagem. Mas agora parece que ele tá em outra dimensão. Posso dar minha opinião lá, que eu falei lá atrás sobre o Pato? Que eu acho não, que então vamos ao debate. Pode ir pro debate? O Eduardo então sempre um homem à frente do tempo. Incrível, né, cara? Você fala uma coisa pra ele e ele já associa e já cria. É incrível. Vamos ao debate aqui. A pergunta do dia, ela é: o que é mais injusto? Pato de titular ou Igor Gomes de reserva? Agora você me pegou porque eu não sabia que era essa pergunta do debate. Eu ia falar só do Pato, mas... Eu falei antes de começar o programa. Tudo bem, cara. Você que manda. Você que manda. Mas vamos lá. Porque eu tava na cabeça aqui, elaborei uma coisa pra falar do Pato, mas vou falar do Igor Gomes já que você já me meteu nessa. Mas são 2 jogadores diferentes, as pessoas são diferentes. Exato, então vamos lá. Pode falar do Pato. Primeiro de Alexandre Pato. Isso. Eu acho que o Pato não pode jogar de centroavante. Ele não merece sair do time ainda, mas ele tem que jogar pela ponta. Ou de segundo atacante. O melhor jogo do Pato foi contra o Goiás, terceira rodada do campeonato. Ele jogou de segundo atacante, Toró foi de centroavante. Não já virou o baú do esporte a última atuação dele. Não, a última boa atuação. Ele jogou muito bem contra o Santos também, né? Ele fez os 2 gols da vitória. Mas eu acredito que ele não rende de centroavante. A gente viu isso contra o Cruzeiro. Ele bateu bola na canela, ele não conseguiu dominar a bola, não conseguiu girar. É péssimo de centroavante. Não dá pra colocar Alexandre Pato de centroavante. Sobre Igor Gomes, já tá na hora de ser titular. Muito bom, isso aí. Assim, eu sou um cara muito paciente e eu entendo o Alexandre Pato, que é um jogador diferente, distinto, é um jogador que às vezes você precisa ter um cuidado maior com ele, você precisa chamá-lo para uma conversa. Agora, sim, o Pato não pode ser centroavante. Desculpa, o cara que joga na frente, no ataque, o cara tem que jogar lá na frente, tem que ser um finalizador, ele pode jogar aberto pelo lado. O investimento que o São Paulo fez para trazê-lo de volta e a vontade que o torcedor tinha de ver o Alexandre Pato vestindo a camisa do São Paulo, o cara tinha que jogar em pelo menos 4 posições. Ele tinha a obrigação minimamente de se doar para o grupo. Não que ele não faça isso. Ele se doa para o grupo, ele já jogou em mais de uma posição, ele já deixou bem claro isso, que joga às vezes até em posição que ele não gosta muito. Mas é um jogador que tinha que estar mais afim de jogo, ele tinha que ter fome. É um jogador que tem que chegar e comer a grama, porque sabe que a responsabilidade é dele de um elenco desse. Então, assim, eu vejo ele um Pato muito, muito parado, assim, muito flat, né? Uma coisa assim, muito água de salsicha. Ele precisa ser mais...
Não sei se ele foi em algum momento da carreira esse jogador, mas assim, uma hora a chave tem que virar. Ele tá com 30 anos, ele é o principal jogador, um dos principais jogadores do São Paulo. Tá na hora do Alexandre Pato matar a bola no peito e falar, não, é comigo. E não pode errar gols como ele errou agora contra o Avaí, é inadmissível. Eu entendo que o Pato hoje, a realidade dele é o banco de reservas, e o menino Igor Gomes, ao contrário do Alexandre Pato, teve toda a paciência do mundo, porque ele apareceu muito bem no Campeonato Paulista, não teve tantas oportunidades com a antiga comissão técnica do Cuca, e agora está pedindo passagem, está tendo oportunidade. Está na hora dele ter uma chance como titular. Concordo perfeitamente com a análise a respeito do Igor Gomes que o Hernan fez. É o 5º jogo seguido que ele entra no São Paulo e entra bem e melhora o time no decorrer da partida, quando o Fortaleza fez o gol da vitória. Então merece sim ser testado, ele não é testado desde o dia 22 de maio contra o Bahia, quando o São Paulo foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sobre o Pato, eu acho que ele ainda não merece banco, mas também, não pelo desempenho dele, mas também pela falta de opções no ataque. Não tem outra opção, praticamente. Seria colocar o Raniel. Os jogadores estão... A maioria dos atacantes estão fora, seja por motivos variados. Everton, Toró, Pablo, enfim. As principais opções de ataque do São Paulo estão fora. O Pato a principal. Ele tá abaixo, tá rendendo abaixo. Razão, mas ele é protagonista. Sim, ele tá rendendo abaixo. Concordo contigo, ele tá rendendo abaixo e precisa melhorar. E ele até, acho que chegou a fazer uma publicação no Instagram comentando uma postagem de torcedores dizendo que sabe que precisa melhorar, tem que se cobrar, tem que trabalhar mais, que uma hora o gol vai sair. Eu acho que é fase. E acho que ele vai dar essa resposta e o Fernando Diniz dá muita moral para ele, nesse sentido. Mas ainda acho que não merece banco. Agora sim, se você tem, por exemplo, um treinador como o Cuca, que tinha algumas restrições em relação ao Pato, inclusive na contratação dele, normal você ter uma oscilação por você ter um pouco de falta de confiança se a comissão técnica te olha de uma maneira diferente. O Fernando Diniz falou que ele poderia ter participado pelo menos 2 Copas já. Pois é, aí você tem um Fernando Diniz que volta e meia a gente vê lá no CT, abraça o Pato, conversa, tem longas conversas individuais com ele durante o treinamento, o trabalho. E com outros jogadores também. É formado em psicologia. Dando confiança. Não é possível que ele não tenha deslanchado, gente. Mas eu acho que tá faltando confiança ao ataque do São Paulo. A gente até falou... Os números são bizarros. Os números são bizarros. É o pior da história do São Paulo depois de 50 jogos. Até o PVC que deu essa matéria, a gente colocou no Globoesporte.com. Eu acho que falta uma confiança pro ataque inteiro. Você vê o Antony, às vezes, ele tá na frente do gol, ele quer tocar. Ele não tem a confiança de chutar. O próprio Pato contra o Cruzeiro ajeitou o corpo e chutou fraco no meio do gol. Então eu acho que tá faltando confiança pro ataque inteiro, não é só o Pato. E o São Paulo tem um negócio que é igual aquela ligação. Hoje em dia ninguém usa mais telefone, ninguém se fala mais por telefone, né? Não? Só mensaginha, não se fala mais. Caiu em desuso. Mas é igual aquele começo de namoro que você tá com a pessoa e fala, desliga você, não, desliga você, não, desliga você. O ataque do São Paulo é isso, faz você o gol, faz você o gol, faz você o gol. Ninguém faz o gol. E tem mais jogos do que gols. É impressionante. Na temporada. São 47? Pro time do tamanho do São Paulo é muita coisa, né? Não dá para um time ter mais jogos do que gols na temporada, com o investimento que fez, e se você levar em consideração principalmente que as principais contratações foram pro ataque, o Pablo e o Pato. Mas aí você coloca também um período de inatividade do Pablo, né? Que o cara teve muito azar nessa temporada. Você tem uma troca constante de posições ali, ora era o Raniel e ora o Cuca também porque queria um centroavante. O Antony cai de rendimento, que é natural pela idade, por tudo que está acontecendo na vida dele. Existem algumas respostas para isso, mas eu ainda bato na tecla de que pela importância que o cara tem, pelo conhecimento que ele tem de clube, que não é a primeira vez que ele está vindo para o São Paulo, já é um retorno, e a moral que ele tem com o torcedor, ele tinha que estar respondendo mais que é o Alexandre Pato. Concordo, não colocaria o Pato na reserva, respondendo a pergunta do debate. Não colocaria o Pato na reserva, única e exclusivamente porque não tem outro. Não dá. Também não mudaria de posição. É o que o Hernan falou. Ele tem que se resolver onde botar ele para jogar. Ele não é um jogador limitado. Se ele fosse um jogador limitado, entendeu? Tudo bem. Nós estamos pegando um meio atacante de jogar pelo lado e estamos botando ele de centroavante. Não, ele já jogou em tudo ali. Ele tem que ser... Será que o Pato não é limitado? É a gente que coloca ele em um... Não é limitado. Não é limitado. Não é limitado. Tecnicamente, ele... Não é limitado. Eu tenho minhas dúvidas. É importante essa dúvida, mas eu não acho ele limitado. Eu também não acho, não. É um jogador que finaliza muito bem, por isso que a gente fala que é inadmissível. Ele tem um domínio de bola incrível. Domínio de bola, ele é inteligente, é um cara que se coloca muito bem, é um cara que tem explosão, tem velocidade. Não é limitado, acho que essa não... Poderia até... É válido, né? Isso aqui que o Edu tá falando é válido, mas não cabe no Alexandre Pato. Ele já provou mais de uma vez que ele não é um jogador limitado.
O que falta a ele é fome. Ele precisa ter fome, ele precisa brigar pela bola como se ele estivesse brigando por um prato de comida. É essa a minha indignação em relação ao Pato. Os números do Pato pelo São Paulo, primeira passagem dele, 12 gols em 39 jogos em 2014. Peraí que o Sardenberg tá chegando aqui. Né? Depois 26 gols em 59 jogos e agora nessa atual passagem 5 gols em 19 jogos. A média piorou em relação às outras passagens, mas tá parecido, não tá tão diferente assim. Agora tá quase 1-4, né? Mas ele tá numa fase realmente ruim. Não, tá muito abaixo. E a gente fica vendendo, né? Assim, vendendo, quer dizer, a gente acompanha o dia a dia, sabe que isso de fato aconteceu em determinado momento quando ele voltou ao São Paulo. Um Pato trintão, um Pato mais experiente, um Pato mais de grupo, um Pato mais falante, um cara que se expressa melhor. Acho que isso tudo aconteceu, vem acontecendo. De fato, ele tá um outro jogador mais experiente, mais vivido. Só que falta o quê? Aquilo que todo mundo espera dele, que é o gol. Muito bom. E só para concluir aqui a minha opinião sobre a pergunta do debate, acho que se o Igor Gomes não for titular no próximo jogo, o Diniz merece uma crítica mais forte. O São Paulo não vai ter o Dani Alves e o Luan suspensos contra o Atlético Mineiro domingo no Morumbi. Então, ali as duas coisas, desfalques e boa fase do Igor Gomes, tudo leva a crer que ele vai ter uma chance para começar jogando. E vamos jogar o programa lá em cima agora, que tem uma entrevista exclusiva de Marcelo Razan com o Igor Gomes. Vamos dividi-la em 2 momentos aqui e vamos debatendo. E agora, a voz aveludada de Razan entrevistando o Igor Gomes. Vamos lá. Fala, galera do podcast GE São Paulo. Estamos aqui com Igor Gomes, meia do São Paulo. Igor, obrigado por nos atender. De forma genérica, de onde você desenvolveu essa tua personalidade de saber falar tão bem em entrevistas? Assim? De onde vem isso? Cara, eu fico até feliz, mano, porque ninguém acho que nunca tinha me falado assim. Eu sou um cara muito fechado que demora pra se expressar com outra pessoa. E eu tenho um pouquinho dessa dificuldade. Você falando desse jeito, eu fico até meio sem graça aqui. Mas eu treinava bastante com meu pai quando a gente era uma história bem legal até de se falar, porque quando meu pai sempre me levava para os jogos, quando eu era moleque, ele sempre falava assim: ouvintes da Rede Globo, muito bom dia. Estamos aqui com o nosso meia armador Igor Gomes. E aí, Igor, o que você achou da partida? Eu sempre falava, respondia. Então era uma coisa que eu sempre treinava, assim, desde garoto. Porque, querendo ou não, é algo aqui que você tem que sair bem, né? Então, já era uma brincadeira nossa já. E graças a Deus, hoje estou colhendo frutos pelo que você falou. E seu pai fingia que era o câmera e tudo? Não, só fingia mesmo que tava me entrevistando ali. Fazia uma gracinha ali com o microfone, eu improvisava alguma coisa e eu falava. Hoje eu chego e falo numa boa, sem problema nenhum. Então o treinamento deu certo. Deu certo. Depois de um tempo a gente vê que tá dando certo. Que legal essa história, hein, Razan? Muito boa a tua primeira pergunta, assim, porque é legal saber do jogador esse lado, né? A gente vê já o jogador, a gente já vê ele num outro patamar, mas tem muita história bacana até ele chegar, porque para todo garoto e garota que gosta de futebol, é o sonho ser jogador e jogadora, né? Então, assim, muito bacana essa relação dele com o pai, e essas histórias de pai e filho sempre me comovem, porque tem muitos filhos que não têm o pai presente, nesse Brasilzão de meu Deus aí, e é importante ter o pai presente porque faz a diferença. Foi legal mesmo, foi legal. Essa relação que ele mostrou de intimidade, né? De já estar treinando, pensando lá na frente. Porque imagina quantos não treinam e não chegam. E ele conseguiu treinar, já se desenvolveu, chegou e está mostrando que está dando certo. Você percebe como a cabeça dele é boa, né? É um cara de cabeça boa, teve paciência. Acho que o Hernan até falou aqui, né? Teve a paciência para esperar o momento dele. E a hora que tiver oportunidade, eu acho que ele vai dar conta do recado. Me chamou a atenção a entrevista dele pós-jogo contra o Fortaleza, que ele entra e faz a diferença e ele fala assim, não, o que aconteceu antes de eu não ter oportunidades ficou, agora é pensar daqui para frente. É isso. E se você pensar de um garoto que é formado no São Paulo, que teve a chance, que brilhou num Campeonato Paulista no momento em que o São Paulo teve uma retomada e podia até ter sido campeão, se o cara tem uma cabeça não muito boa, não tá legal a ideia, o cara se perde, né? Ele mete as mãos pelos pés, falando português bem claro. E aí perderia, de repente, até uma carreira. Então, de repente, o cara tendo essa retomada, e brilhante a entrevista pro Razan, porque assim, a gente vê mesmo qual é o norte do cara, né? Que o cara tem mesmo, de fato, algo em mente pro futuro. Tão brilhante que tem mais um pedacinho. Uau! Sou na caixa, Leão.
E você nessa fase agora, no começo do ano, você foi bem pra caramba no Paulista com o Mancini, foi o símbolo daquela boa fase do time no mata-mata, perdeu um pouco de espaço com o Cuca, vinha entrando às vezes, mas mais durante os jogos, agora com o Fernando Diniz. O que você vislumbra daqui pra frente com o Diniz? Assim, cara, com o Diniz eu acredito que eu vou ter, não sei se eu vou jogar ou não vou jogar, mas pelas características que o professor Diniz tem, ele gosta muito de evoluir jogadores. Os conceitos que ele tem não vai ser importante só para mim, vai ser importante para todo mundo. Para evoluir não só taticamente, mas assim, tecnicamente. Coisas de dominar com uma perna, passar com a outra, visão de jogo. E acredito que nessa parte o professor Diniz vai ser muito importante para mim e para os meus colegas também. Para fechar, o Muricy, nosso comentarista, que você conhece tão bem, ídolo do São Paulo, tricampeão brasileiro, costumava dizer pro Ganso que meia tem que entrar na área para fazer gol. Contra o Fortaleza, você entrou na área, fez o gol. Foi por acaso, orientação do Diniz, coisa da tua cabeça? Como é que é isso? Cara, isso é até bizarro, porque na base o pessoal já me cobrava muito disso também. Eu acho que vocês conhecem também o Pita. Sim. O Pita também, ele trabalha lá em Cotia, ele sempre falou isso pra mim. Desde o meu sub-17 ele falou assim, ó, tem baita qualidade, mas você tem que começar a pisar mais na área, você tem que começar a fazer mais gol. E desde aquela época, eu venho trabalhando nisso para cada vez mais ser um hábito. E o que além do gol, que me deixou mais alegre, que foi uma atitude natural minha. Assim que eu consegui passar a bola do Tietchan, o Tietchan achou que ele baita passe pro Antony de primeira. Eu não pensei duas vezes, eu só corri para a área, eu vi a jogada se desenhando e eu fui feliz no remate. Então a gente vê que demora para ter esse tipo de pensamento, mas eu fico feliz porque eu vejo que cada vez mais eu fico completo. Eu quero ser um jogador de alto nível, eu busco sempre a excelência. Então, quanto mais completo eu for, mais feliz eu vou ficar. Ou seja, aquele negócio que você aprendeu na base ficou na tua cabeça. Ficou na cabeça, porque além dele, falava meu treinador, meu pai, empresário, amigo daqui de São Paulo. Então, muita gente cobrava isso bastante de mim, de finalizar mais um gol. Até torcedor também fala. É lógico que eu tenho muito a melhorar ainda, mas eu acredito que é um resultado que em breve vai ser uma característica minha. Tá certo, obrigado Igor Gomes, baita entrevista aqui pra gente no podcast GE São Paulo, valeu galera. Muito bom, o legal do Razan é que ele faz a entrevista, ele mesmo avalia, é isso aí cara, autoconfiança. É autoavaliação, né cara? É autoconfiança. Tá faltando isso ao São Paulo. Tá faltando essa confiança aí pro Pato, cara. Se o Vou Pato tivesse a sua pouco. confiança, tinha feito o gol. Muito legal ouvir o Igor Gomes, e eu vou já responder pra Igor Gomes, ele vai ser um jogador de alto nível, ele vai crescer muito, e de todos esses que subiram agora da base do São Paulo, Antony, Elinho, Toró, ele é o mais qualificado e o que vai chegar mais longe. Que isso? Hashtag empolgou. Vou colocar aqui um parênteses. Acho o Luan também um baita de um jogador. Jogando muita bola. Ele tá com uma função importante dentro Muita do bola. esquema do Diniz, mas eu vejo ainda, e conversando com jogadores da posição mais experientes do que ele, e com sucesso, o que falta ao Luan, com a musculatura que ele tem, com a força que ele tem, ele precisa ser mais vertical. Ele precisa passar a bola mais pra frente. Ele Quebrar linhas. Ele precisa quebrar linhas. Ele tá começando a fazer mais com o Diniz agora. E é um jogador que toca muito de lado para trás, do lado para trás. Então, assim, se ele ficar nessa coisa de enceradeira, a carreira dele não vai deslanchar. Ele precisa ser mais vertical, inclusive pela força que ele tem. Um cara que tem uma musculatura incrível. Ele é um touro. Ele até chegou a fazer uma jogada individual contra o Avaí na força. Ele ganha na força, entra na área, finaliza cruzada não com tanta força. Ele tá fazendo um papel agora de pegar a bola lá na zaga. Lembra muito, salva das devidas proporções aqui, o Felipe Melo. Algo que o Felipe Melo faz no Palmeiras, de pegar a bola lá atrás. A qualidade do Felipe Melo de passe é muito grande, mas o Luan tá fazendo um trabalho parecido. E eu acho que assim, no começo do Campeonato Paulista, lá no começo do ano, no Campeonato Paulista, quando os garotos tiveram chances e apareceram muito bem, o Luan pra mim era o cara que mais, né? E aí começou aquela coisa, o cantezinho, acho que isso não é legal. Que nem o Igor Gomes, o Kaká, o novo Kaká, isso também não é legal. Então, assim, esses moleques têm uma cabeça muito boa. O Igor Gomes mostrou. Embora o jeito na entrevista lembre, né? É muito louco isso. Mas. A postura, a cabeça. Talvez ele vá sugestionado e tal. Eu acho que se ele. Com a bola que ele tá apresentando, com a paciência que ele tá tendo, eu acho que de repente ele pode até ser melhor que o Kaká.
O Igor Aí Gomes. foi- Hashtag empolgou 2. Aí Eu, subiu o sarrafo. eu acho que ele pode ser até melhor que o Kaká. Aí tem que ter. É igual assim, eu sempre disse, a gente não precisa ser lindo igual um Bruno Gagliasso, um Rodrigo Santoro, mas a gente precisa ter a confiança deles. O jogador é a mesma coisa. Ele precisa ter a confiança. Rodrigo de Hilbert. ele precisa ter a confiança, cara, e a autoestima de um jogador que vai decidir, que vai fazer tudo isso. Eu, por exemplo, eu tenho 1,67 m. Eu acho que eu tenho 1,90 m. Eu vou pra cima dos caras. E ele não entendeu? abre mão desse meio. Lógico, é muito importante. Aproveitando que o André Hernan está em destaque aqui no nosso microfone do podcast GE São Paulo número 17, 17ª edição. Hernan, qual a sua comida preferida? Palta chilena. Palta chileno. E você gosta mais de palta chilena ou de bastidores? Ah, eu como bastidor com farofa. Ah, garoto. E é por isso que ele tá aqui hoje. O que você tem de bastidor? Eu tô sabendo que você conversou com bastante gente aí no começo dessa semana. O que você tem de bastidor? Jogue na mesa e vamos debater. É legal assim, porque eu fui atrás para saber o que pensa a direção, o que pensa o presidente, enfim, as pessoas importantes que mandam no futebol de São Paulo hoje, em relação ao trabalho do Fernando Diniz. E me surpreende que o trabalho do Fernando Diniz está sendo muito bem avaliado pelos seguintes aspectos. Primeiro, venceu o Clássico e depois empatou com o Flamengo, que são os jogos assim principais que chamam a atenção da direção. Tirar ponto do Flamengo e ganhar um Clássico contra o Corinthians, que é um rival muito duro. Segundo, o dia a dia do Fernando Diniz, a capacidade que ele tem de tirar do jogador o melhor. E quando, por exemplo, o jogador não tá bem no treino, tá dando aquele miguezinho, ele chama o cara de canto e cobra. E não é cobrar com veemência ou desrespeitar, é uma cobrança justa e sincera. Então ele está conseguindo tirar do elenco algo que, por exemplo, a comissão técnica anterior não estava conseguindo. E principalmente no dia a dia. O trabalho do dia a dia, as conversas, as reuniões da comissão técnica, as conversas semanais com a direção, isso tudo faz com que o presidente fique encantado com o que ele está vendo agora, com o que a direção está vendo agora em relação ao trabalho do Fernando Diniz. E a avaliação do Fernando Diniz ao final do ano não vai ser uma avaliação onde o mote principal vai ser o resultado, e sim esse conjunto da obra como um todo. O São Paulo coloca o G4 como meta, mas o São Paulo internamente não vê como um fim do mundo ou uma catástrofe um G6, uma vaga na pré-Libertadores. Então tudo isso está sendo avaliado e o saldo até agora do Fernando Diniz é muito positivo. Assim, é uma surpresa o que o Fernando Diniz está entregando agora e o que era a expectativa da direção antes de contratá-lo. Agora aí fica a pergunta minha de Leandro Canônico, no caso. Porque tem um xará meu que fez uma pergunta importante que eu bati aqui. Tem uns negócios novos aqui as fotos que o Edu, o Hernan e o Razan botaram, vocês vão ver que tem uns negócios novos aqui. Eu não tô me adaptando aqui ainda. Fone Mesa de ouvido. DJ. Tudo. Tá. Tem uns gênios aqui do lado aqui, tá? O negócio tá muito novo aqui. Eu sou muito old school, né, cara? E tem um xará meu que perguntou uma coisa legal que eu quero botar na sequência aqui, no post do André Hernan, mas eu queria perguntar: se o São Paulo já sabe que um G6 não é nenhuma catástrofe, está se preparando para disputar uma pré-Libertadores? Está se preparando para ter um calendário mais apertado e mais decisivo já no começo do ano? Porque esse ano, a gente fala ano passado que o ano do São Paulo já acabou pra gente. É porque aconteceu tanta coisa, parece que foi ano passado. E aí, eu pergunto, o São Paulo está se preparando? Porque o ano passado, esse ano foi uma bagunça. O que a direção pensa nesse momento é que assim, o trabalho foi iniciado com uma catástrofe que foi a eliminação precoce na Libertadores. Uma troca de treinador, você sai de um Jardine que é uma aposta para um cara consagrado que é o Cuca. E aí esses dois não Passando pelo Mancini. E aí você tem agora o Fernando Diniz, que é mais ou menos o que o São Paulo precisa de novidade dentro de campo. De tirar aquela coisa monótona, aquela coisa de mais do mesmo. Então o São Paulo aposta no Fernando Diniz, e ao apostar no Fernando Diniz e ao se surpreender com o resultado que ele está dando no dia a dia e não o resultado do campo, porque de fato a diretoria entende que precisa ajustar, mas que é algo natural, o São Paulo sabe que o importante vai ser começar o ano com aquele mesmo treinador, com a mesma filosofia. Então eu me arrisco a dizer que o São Paulo
banca a permanência do Fernando Diniz para o ano que vem. O Fernando Diniz hoje é o treinador que o São Paulo quer para a temporada seguinte, para o início de Libertadores, para o início de ano com Libertadores. Se é de forma direta, óbvio, essa é a meta do São Paulo. Mas se tiver uma pré-Libertadores, não é o fim do mundo. Por quê? Porque sabe que vai seguir um trabalho com um treinador e acreditando nessa filosofia e dando a ele oportunidades. Abrindo o microfone também para Razan e Edu, com uma pergunta aqui do Leandro Ventura. Quando o Diniz chegou, ele disse que iria introduzir a filosofia dele aos poucos e queria aproveitar a solidez do trabalho do Cuca. Vocês acham que ele está dando maior valor para o resultado do que para introduzir o estilo Diniz nesse início? Tá parecendo o ataque do São Paulo, um jogando pro outro. Não, eu acho que ele mudou um pouco sim o estilo dele, ele tá um pouco mais resguardado ali. O que eu acho até bom. Ele no Fluminense, só em apenas um jogo ele não tomou gol na sua trajetória inteira, que foi contra o Flamengo, no Carioca, se eu não me engano, não sei se foi 0x0, 1x0 Flu, não me recordo agora. No São Paulo, já são 3 jogos que ele não leva gol. Então eu acho que ele mudou sim um pouco o estilo dele, ele falou, opa, peraí, tô aqui no São Paulo. Tomou contra o Cruzeiro, né? Não, tomou contra o Cruzeiro, mas não tomou contra Corinthians. Ah, tá, em 3 jogos em no 3 total. jogos, dos 6 ele não tomou em 3. Entendi. Então já são 3 jogos que ele não toma gol. O São Paulo tem a melhor defesa do campeonato, e acho que sim, ele tá um pouco mais reativo ali, ele não tá se jogando com tudo pro ataque, apesar que ontem tava com 10, o Avaí tava com 10, ele tirou o Bruno Alves, colocou ali o Igor Gomes pra jogar, abriu o time. Mas era necessário. Era o Avaí, 19º colocado, com 1 a menos. Então ele tinha que fazer isso. Mas acredito que ele não abriu a mão do estilo dele, mas na parte defensiva ele tá mais resguardado. Eu acho que é uma solidez defensiva que já é do São Paulo, não é nem tanto do Fernando Diniz. Eu acho que é só uma sequência de trabalho do que vem acontecendo nos últimos anos. Os zagueiros do São Paulo têm sido bons, as opções, seja os titulares ou os reservas, Rodrigo Caio saiu, agora tem Arboleda, tem Bruno Alves, que até estão elevando até status de ídolo. Enfim, a solidez defensiva do São Paulo tem sido uma constante. Não acho claro que tem uma parte de mérito dele, mas acho que a parcela é menor porque ele está há pouco tempo. O São Paulo já vem tendo essa solidez defensiva há algum tempo, e respondendo a pergunta do Leandro Seu Xará, eu acho que é um mix. Não é nem lá nem cá, acho que é um pouco das duas coisas. Ele está aos poucos colocando o trabalho dele, mas ele não pode abrir mão de resultado, porque todo mundo sabe que o contrato do Fernando Diniz é CLT. Ele pode ser demitido a qualquer momento, ou ele pode sair sem pagar multa nenhuma para os dois lados, que é igual até o incomum. nosso. Que é até incomum para treinadores no Brasil um contrato desse tipo. Mas, como o Hernan falou, e eu assino embaixo, a diretoria está gostando, e se dependesse da diretoria, queria ele até por mais tempo. É óbvio que tudo vai depender também de resultado em algum momento. E eu até procurei saber, né, sobre essa coisa do estilo, né? O que a direção do São Paulo diz é o seguinte, que o Fernando Diniz é um cara que chegou no São Paulo, e o São Paulo, assim, não estou querendo comparar com o Fluminense, o que é grande, o que é pequeno, o que é médio, o que é gigante, esse não é o mérito. Essa não é a questão. O Fernando Diniz fala que é o maior desafio da carreira dele quando ele chegou. E o Fernando Diniz sabe o elenco que tem, sabe a quantidade de cobras criadas que ele tem no elenco. Então, a assim, aspa que você fez com a mão não aparece no podcast. Tá? Mas tem a aspinha aqui na mão, tá, gente? Ele sabe que é um time que tem um elenco muito bom, ele sabe que é um trabalho que é um desafio muito grande para a carreira dele, então ele está indo assim, a conta-gotas. E é algo que também a direção gosta muito, porque não é um cara que vai colocar o goleiro de centroavante, o lateral de zagueiro. Eu acho positivo isso. Então, assim, não dá para mudar tudo em outubro, né? É um entendimento duplo. Assim, tá rolando um match entre a diretoria e a comissão técnica. Então, cada um tá entregando aquilo que quer. Ele teve em Fluminense e Atlético Paranaense deram bagagem para ele saber que, tem hora que eu tenho que abrir mão do meu... Eu acho que na cabeça dele, um achismo aqui, vamos nos classificar esse ano para Libertadores, na pré-temporada, eu vou ajeitar esse time Não, mas aqui. não é achismo, não. É isso aí mesmo. Pronto, isso então. Aí mesmo. Cara, tô se alinhado complementa, é muito legal. Deu match aí também. Demais, muito bacana. Sempre dá, o Dead aqui, ó. Eu vou resumir na pergunta de uma pessoa aqui, do Roger Wolf, uma das principais perguntas, não importa o que aconteça, esse ano acho que foi a pergunta mais feita no São Paulo. Por que o tema preparação física e departamento médico não é cobrado com mais afinco? Por exemplo, em entrevistas dadas por Raí, argumentar mesmo as respostas vazias que geralmente ele dá sobre o assunto. Por que tem tanto problema médico no São Paulo, aproveitando que vocês estão aqui junto, as pessoas que mais entendem de bastidores do São Paulo, eles já estão aqui, um olhando pro outro, quem que vai falar agora, quem que vai falar, não, essa aqui não é minha, toca pra cá, toca pra lá, e eu já vou direto aqui num passe em profundidade para André Hernan. Assim, é difícil pra gente cobrar
departamento médico, porque não somos médicos. Isso é difícil a gente fazer uma análise fria, seria até injusto com os profissionais que lá estão. E foi dia do médico semana passada, um abraço a todos os médicos e médicas desse Brasil. Os reis do bisturi. A gente tem que pensar que o departamento médico do São Paulo, ele tem sérias dificuldades, ele tem tido muitas dificuldades, mas também são lesões pontuais. A gente teve o Hernanes, é uma questão física ou é uma questão de lesão? Não é nem de lesão, e a questão física ela vai sendo retomada aos poucos e é um cara que também precisa provar dentro de campo. Então você tem a parte do jogador e a parte dos profissionais que lá estão. Os jogadores que ficam lá muito tempo lesionados. O Pablo, uma falta de sorte. O Arboleda, um jogador... não dá para colocar tudo no mesmo balaio, assim. Cada caso é um caso. Especificidades. O que existe, o que a gente sabe, e isso a direção trabalha já há muito tempo para tentar melhorar, só que acontece tanta coisa no São Paulo que isso acaba ficando para segundo plano, o São Paulo precisa modernizar alguns equipamentos. Precisa modernizar a estrutura. Precisa dar a esses profissionais algo melhor, né? Sei lá, dar salto de qualidade. Salto de qualidade para esses caras. E não dá para a gente criticar, falar que o departamento médico do São Paulo é ruim porque os profissionais que estão lá são ruins, são ultrapassados. Não cabe a gente julgar isso, não somos médicos. Então, assim, o que de fato a gente tem de informação interna é que, assim, existe uma insatisfação no sentido de querer melhorar o equipamento, melhorar a condição de trabalho, mas que o São Paulo entende que essas lesões são lesões que acontecem, são muito particulares, são caso a caso, né, Edu? Uma coisa que eu não pode colocar no mesmo balaio, muita gente critica o Dr. Sanches, a torcida até fez perfil dele para brincar e tudo, mas a gente tem que ver que tem vários pontos, vários setores, preparação física, o São Paulo, quantos técnicos mudaram no São Paulo? Preparação física muda toda hora. Exato. Fisioterapia. Será que a fisioterapia também não está errada? Nutrição. Eu e o Razan esses dias paramos aqui na Globo, tinha um médico aqui, a gente até bateu um papo com ele, né? Ele falou, tem um negócio, a questão do sono, tem a questão da nutrição, tem a questão da preparação, tem um monte de coisa envolvida. O próprio treino. Então, acho que... Você parou um médico no corredor da TV Globo para perguntar do São Paulo? Na verdade, ele é São Paulino, esse médico, e a gente começou a bater um papo porque ele quer fazer um estágio lá com o Dr. Sanches. Então, a gente bateu esse papo rápido. Então, tem uma série de coisas. Mas por que você quer saber do médico, cara? Porque ele na cara é médico, eu vou lá atrás dele. Porque eu conheço. Dr. Tomás, eu conheço, tá aqui. E você quer tirar um funcionário da TV Globo para levar para São Paulo? Muito bem. Então, só para explicar que tem várias coisas. E, claro, a gente tem que separar problemas médicos, que não é só lesão. Tem pancada, tem amidalite, tem sinusite. Indisposição. Enfim, só essa... a gente não pode jogar tudo no mesmo saco, não é farinha do mesmo saco. São vários departamentos envolvidos. Fisiologia também, preparação física, os treinamentos. São perguntas que são difíceis de responder porque não tem uma só resposta. Problema complexo não tem resposta simples, né? Costumam dizer, eu concordo. É difícil. Senão, todo mundo já tinha solução, já tinha... Mas 2019 é uma catástrofe, esses problemas médicos do São Paulo. Atrapalhou muito o time. Então essa é fácil pra você, Razan. Preço dos ingressos para São Paulo e Atlético Mineiro, domingo, 16 horas no Morumbi. O mais barato, R$40 a arquibancada inteira, R$20 a meia. São as arquibancadas atrás dos dois gols. É inacreditável. Aumentou em relação ao jogo contra o Avaí, que era R$30 a inteira. 15h30, as vendas abrem primeiro para os sócios e a partir de quarta-feira para todo o público em geral. O São Paulo tem aquele sistema de precificação dinâmica. Aumentou, certo? Aumentou. O São Paulo teve público de 20 mil pessoas, cerca de 20 mil pessoas contra o Avaí no Morumbi. Quanto era o ingresso? R$30 a mais barata inteira, 15 a meia, agora foi para 40 a 20. O São Paulo argumenta que em partidas contra times parecidos contra o Avaí, de repente times de baixo da tabela, que na época era o Goiás, CSA, o preço foi o mesmo. Chegou a aumentar contra o Corinthians no Clássico, porque é um jogo de maior demanda. Abaixou depois do Corinthians, teve um jogo contra o Grêmio que também foi um pouco acima. Enfim, esse sistema de precificação leva em conta vários fatores na hora de dar o preço final. Não sei se o software ou se a empresa tem talvez um lado mais humano de sentir a fase do time e de levar em consideração o momento. O momento acho que é muito importante. É largar na mão de uma máquina a responsabilidade pelo que o time está apresentando em campo. Não importa, o torcedor, ele tá machucado. Faz anos que o torcedor do São Paulo está machucado, o torcedor está triste com o que o São Paulo vem apresentando.
E o São Paulo não pode reclamar, nenhum diretor de São Paulo pode reclamar da torcida nos últimos anos. São Paulo tem ótima média de público. Nos momentos mais difíceis, o torcedor tem estado do lado do São Paulo, mesmo com preços caros e acima da média. Eu quero que o Leon bote agora pra gente a sonora do Daniel Alves, porque ele falou uma coisa muito interessante na saída do estádio ontem, sobre mudar a atmosfera. E mudar a atmosfera de um estádio como o Morumbi passa pelo torcedor. Não se muda a atmosfera sem passar pelo torcedor. E o torcedor tem feito a parte dele. O time não. Então vamos ouvir o que o Daniel Alves falou e a gente volta para encerrar o debate. É evidente que a torcida vai cobrar quando a gente cria tanta ocasião e não faz gols. É normal. Isso serve pra gente melhorar, pra gente caprichar um pouco mais, porque só assim a gente vai trazer o nosso povo de volta pra nós. Vamos criar essa atmosfera que outros times têm, né? A atmosfera de aqui é a nossa casa, aqui vai ser difícil ganhar da gente, porque senão você gera essa instabilidade que não ajuda ninguém. No final das contas, São Paulo é coisa nossa, é coisa do nosso torcedor. Mas é isso. O mais importante é vencer, escalar a posição, aproveitar as oportunidades que os times vão deixando pra gente e não sair daí mais. Edu. Eu concordo plenamente. A gente geralmente que cobre lá, eu, André Hernan, você cobriu muitos anos, Razan, é um estádio frio. Realmente, a torcida, por mais que compareça... Bate um vento gelado dos infernos. Mas eu digo na questão de empurrar o time. Não sei se é por conta dessa seca de títulos, a torcida já fica desanimada com qualquer coisa que acontece durante o jogo, mas eu acho que tinha que ter uma sensibilidade maior da diretoria para colocar uns preços mais baixos, colocar 60 mil pessoas ali todo jogo. O quarto colocado, gente, tá precisando ir para Libertadores de uma forma direta, coloca o ingresso a R$20, já tem um setor que é 10 para sócio, mas eu acho que pode colocar R$20, vai ter a mesma renda do que se você colocar R$60 para 20 mil pessoas. Então... Bate no peito, dá uma segurada aí, senhor precificação, que eu tô batendo no peito aqui, eu sou diretor aqui, ó, vamos baixar o preço do ingresso. É isso que eu acho. O São Paulo fez promoção contra o Fortaleza no Pacaembu, lotou o estádio, deu 34 mil pessoas, quase 35 mil, o ingresso mais barato era R$5. Só pontuando aquela questão dos preços, os jogos contra o Avaí, Goiás e CSA foi esse preço de 50, a arquibancada, um setor de arquibancada 50 e outro 30, e contra o Corinthians chegou a subir para 50, 70, eram valores maiores, contra o Grêmio chegou a ser 60, 80. Jogo de manhã que tem normalmente mais demanda. Uma frustração gigante. São vários fatores que são envolvidos nessa precificação. Em relação ao que o Dani falou, eu concordo no sentido de criar uma atmosfera. Não é questão de torcida comparecer. A torcida do São Paulo tem a terceira melhor média de público do Brasileirão. Só está atrás do Corinthians e do Flamengo. Aliás, até na ordem de grandezas das torcidas, de uma maneira geral, pelas pesquisas do Brasil. Não é questão de comparecer. Isso a torcida tem feito. O que ele fala de atmosfera do ambiente mesmo no estádio. É porque é o seguinte, o sarrafo do Flamengo tá muito alto. O Flamengo tá jogando muita bola, o Flamengo tá disputando títulos, provavelmente vai ser campeão de um dos dois, ou da Libertadores ou do Brasileirão. Do Brasileiro já é. Ou dos dois. Ou dos dois. E assim, tá jogando bem. Então assim, não tem como o torcedor pode pagar R$200 que vai jogar. Então assim, a partir do momento que o Daniel Alves pede que o torcedor compareça e faça do Morumbi um caldeirão, aquela coisa toda... Ele falou de criar atmosfera de aqui é a nossa casa e aqui vai ser difícil de ganhar da gente. Então, tem que jogar bola. Porque o São Paulo nesse ano, como mandante, tem deixado a desejar. O São Paulo tem que jogar. E o meu recado é direto para a diretoria do São Paulo. Diretoria do São Paulo, por favor, né? Não dá para você ficar aumentando o preço em jogo contra o Atlético Mineiro ou contra Corinthians e baixar contra time que está lá na zona do rebaixamento. Você tem que fazer o seguinte, trazer o torcedor na boa e na podre. Não é só na podre, que você vai, o torcedor, o papel do torcedor. É na boa, é num momento como esse que você se consolida no G4 que você precisa do torcedor. Então, diretoria do São Paulo precisa rever isso urgente. Tá aí o André Hernan, bateu duro, bateu forte, mas bateu precisamente. Agradecendo sua presença aqui, Hernan, estamos caminhando para o final. Muito bacana te ter aqui. Os olhos do Razan brilham quando você está aqui. Saudades. Os meus também. E o Eduardo quer uma dica, como é que faz para arrastar para cima? Ele tá louco pra arrastar pra cima. Calma, garoto, você chega lá. Meu Instagram é fechado, cara, eu não quero essa celebrity. Agora, e é o seguinte, você que tá ouvindo a gente, vai lá na minha página, @AndréHernan, porque você vai ouvir a gente como? Arrastando pra cima. Ah, moleque! Edu, obrigado pela presença. Valeu, Leandroca. Valeu, Razan. Não pensa mais com a Razan do que com a emoção? Pensa mais com a Razan do que com a emoção. Tava sentindo falta do trocadilho. Obrigado, um abraço. Muito bom, agradecendo aqui Leonardo M. Bianchi, o nosso DJ podcaster aqui.
E esse foi o podcast GE São Paulo número 17. E como sempre, para ouvir os nossos podcasts, você vai em globesport.com/podcasts, nas plataformas da Apple, do Google, Pocket Cast e agora Spotify. Eu sou Leandro Canônico, agradeço vocês pela audiência, pela presença e pela participação. E como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.